Essa é a apresentação do trabalho de estudo de caso da matéria Tecnologia dos Materiais da Construção Civil, componente do curso de Edificações. O grupo é composto por Ana Teresa, Beatriz de Moura, Bruna Kimi, Gabriela Yumi e Giovana Rodrigues. A obra escolhida pelo grupo foi o Museu Guggenheim de Bilbao, que é um museu construído no norte da Espanha, na região do País Basco, que compõe a constelação internacional dos museus Guggenheim. A ideia do museu surgiu no plano de revitalização que fizeram para a região do Basco, necessário após uma recessão econômica que tomou a Espanha por conta de diversos ataques terroristas. O governo basco, que já queria fazer um museu, sugeriu a Fundação Solo Guggenheim para construir uma de suas unidades na área portuária da Espanha, já que além do museu já conhecido em Nova York, a fundação buscava um local na Europa para instalar outra unidade. Com a aprovação da fundação, o governo basco enviou uma proposta para o arquiteto Frank Gehry, que é um arquiteto canadense naturalizado norte-americano, muito conhecido por ser um exemplo do desconstrutivismo na arquitetura, que é um movimento arquitetônico que prevê muitas construções de desorientação visual, com diversas formas geométricas e principalmente se desprendendo da ideia da arquitetura monótona com apenas ângulos de 90 graus e edificações retas. O museu é considerado uma das obras-primas do século XX. O planejamento da edificação foi feito em um software de design 3D chamado CATIA, previamente só utilizado no âmbito da aviação. Ele foi escolhido para projetar essa edificação justamente por permitir a projeção de curvas sinuosas, que é uma característica bem presente no exterior da edificação. A parte de planejamento e apresentação do projeto durou cerca de 2 anos e foram mais 4 anos para construir o museu. Assim, ele foi inaugurado em 1997 e a construção foi um total sucesso, impulsionando a cidade portuária não apenas como um local que se tornou turístico, mas também para a economia local. Só no primeiro ano que foi inaugurado o museu, teve mais de 1,3 milhões de visitas. A construção do museu ocupa uma área de 24 mil metros quadrados, dos quais 11 mil são dedicados ao espaço de exposição. No interior, existem 19 salas de exposição, onde 10 seguem o formato regular e 9 seguem o formato irregular do revestimento de titânio. Para fazer a fachada foi escolhido o titânio. Ele é um metal de transição leve e resistente. Ele não é um bom condutor elétrico e nem térmico. O titânio foi escolhido porque ele poderia ser usado com a metade da espessura do aço, após pesquisar sobre algumas propriedades do material, além de ser um substituto para o aço inoxidável. A fachada é composta por 42.875 painéis arredondados de titânio, que em conjunto eles se assemelham a escamas de um peixe. Cada painel tem dimensão de 60 cm por 90 cm e com espessura de 0,38 mm, sendo que cada peça é exclusiva à sua localização. O edifício se assemelha a um barco visto do solo e a uma flor vista pelo topo. As suas curvas são projetadas para captar a luz e reagir ao sol e ao tempo. As paredes e tetos do edifício suportam cargas, contendo uma estrutura interna de hastes metálicas que formam grelhas triangulares. Junto a essa estrutura há várias camadas de isolamento, além do revestimento externo de titânio. Alguns outros fatos sobre o museu é que, ao total, ele custou 89 milhões de dólares e foi construído pela Ferrovial. Além do titânio, foi também utilizado o calcário e o vidro. O tamanho do painel foi pensado para que uma única pessoa pudesse manusear facilmente a peça, já que alpinistas foram contratados para a instalação dos painéis. Essa é a nossa bibliografia e obrigada pela atenção.